Anthony Prime 2025, lá do canal Gustavo Marques. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. No futebol, a linha entre ser chamado de promessa e ser rotulado como decepção é muito fina. Um jogador pode sair do topo da carreira e de repente cair em um limbo onde poucos conseguem voltar. É verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Anthony. Após uma contratação milionária pelo Manchester United, as expectativas eram altíssimas, mas com o tempo vieram as críticas, os problemas extra-campo. Quase 100 milhões em que o Manchester United pagou pra pegar o Anthony lá do Ajax e trazer pro Manchester United, né? Então foi um bom dinheiro que o Manchester United pagou pra ter o serviço do Anthony, né? Então. E a falta de impacto no time inglês. O que era para ser uma ascensão ao topo se transformou em um pesadelo. Verdade. Problemas pessoais, baixo rendimento em campo, Anthony não correspondeu às expectativas. Mas como no futebol nunca é tarde para uma redenção, Anthony encontrou um novo recomeço no Real Betis. Um empréstimo que muitos encararam como o início do fim da sua trajetória no futebol europeu, mas que, na verdade, pode ser o renascimento da sua carreira. Bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Aramburu. A sobra do Anthony! Anthony dando sequência ao seu bom momento. Craque de bola. Quando o Manchester United pagou 95 milhões de euros para tirar Anthony do Ajax em 2022, quase 100 milhões mesmo. Caraca, faltou só 5 milhões pra bater 100 milhões. Tá louco, muito dinheiro, mano. A mensagem era clara. Eles acreditavam que estavam trazendo um dos futuros craques do futebol mundial. Um jogador rápido, habilidoso e com um repertório de dribles que poderia desequilibrar qualquer defesa. E de fato, o início foi promissor. Marcou um belo gol logo na sua estreia contra o Arsenal, mostrou personalidade em jogos importantes e parecia que poderia justificar o investimento absurdo feito pelos Red Devils. Mas com o passar do tempo, os problemas começaram a aparecer. O jogo previsível, a falta de evolução tática e as atuações apagadas fizeram as críticas aumentarem. O que era para ser um jogador decisivo virou alvo de piadas na Premier League. E para piorar, Anthony ainda enfrentava polêmicas extra-campo, que abalaram ainda mais sua confiança e sua posição dentro do time. Ele se envolveu em brigas e conflitos com sua ex-mulher que atrapalharam sua carreira. Na hora da dele, né? Foi afastado por um período, e quando voltou, já não era mais o mesmo. O técnico Erik ten Hag... Essa polêmica dele aí com a namorada dele, né, que teve briga com eles e tudo e tal, que ela até arremessou um copo nele, ou foi ele que arremessou um copo nela, uma coisa assim e tal, então foi coisa de doido, sabia que eles tiveram eles dois aí e tal, e tipo, essa briga foi o começo mesmo, galera, do decaimento do Anthony lá no Manchester United, né, então. Havia apostado tudo nele, já não via mais Anthony como uma peça fundamental do time. Seus minutos em campo diminuíram, e com novas contratações chegando, a paciência do clube acabou. O Manchester United precisava tomar uma decisão, insistir ou tentar recuperar parte do investimento. Foi aí que surgiu o Real Betis, um empréstimo que, para muitos, parecia apenas uma tentativa desesperada de salvar a carreira do jogador. Mas o que ninguém esperava era que esse empréstimo não seria um recomeço qualquer, mas sim a chance de Anthony finalmente mostrar ao mundo do que ele era capaz. Desde os primeiros treinos, Anthony parecia um jogador mais leve, mais confiante. O ambiente no Betis era diferente do que ele viveu no Manchester United. Menos pressão da mídia, mais liberdade em campo e um técnico que confiava no seu talento. E logo na estreia, ele já mostrou serviço. Contra o Atlético Bilbao, em menos de 15 minutos, Anthony iniciou a jogada do gol, mostrando que estava pronto para dar a volta por cima. Esse gol aí. Recuperação, Bakambu colocou a frente agora na velocidade com o Anthony. Ele vai buscar, dentro da grande área. Acompanha a marcação, ele vai tentando limpar. Vai pro gol na sobra, isso. Outro, galera. Muito bom jogador. Isso. Gol! Tá louco. Pega muita bola no Betis também. Depois, ele fez algumas boas jogadas. Anthony na fita do corpo. Deixou o marcador. Olha o passe. Que é isso, hein? Nossa. No final, o Real Betis empatou. Essa daí que é a mais bonita que eu acho, essa daí. Essa outra camisa do Betis. Essa aí é bonita demais. Dessa temporada do 2025, tá louco. Linda demais. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava ela original, porque é bonita, mano. Com o Bilbao em 2-2. Sei vocês, mas eu Anthony mostrou que a coisa seria diferente. Não é à toa que ele foi eleito como o melhor jogador em campo, vencendo o prêmio MVP. Nos jogos seguintes, ele continuou evoluindo. Contra o Gent pela Conference League, Anthony novamente jogou muito bem e até marcou gol. Olha só o que ele aprontou. Ajeitando, próximo do bico da grande área, clareou, bateu! Savali. Passa raspando. Anthony escapa de 2, tem espaço e bate! Que golaço, hein? Fora da área, hein? Que tapa. A partida terminou em 3-0 para o Betis.
O jogo seguinte foi contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. La Liga, né? Ele mostrou aquele mesmo futebol rápido e agressivo que o destacou no Ajax, e até marcou gol, o seu segundo com a camisa do Betis. Tem que fintar pro lado direito, tem espaço Isco. Bota a bola em profundidade, vem cruzamento, sobrou, pode matar direto daí! Caraca. Que esquerdinha abençoada do Antony, tá louco. Olha o goleiro brigando. Gol brasileiro, Antony! Joga muito. É o primeiro dele no Real Betis Balompié. Apesar disso, o Betis perdeu por 3-2, mas o brasileiro foi novamente eleito como o melhor jogador em campo pela La Liga. Em pouco tempo, Antony passou de um jogador desacreditado para um dos destaques do Betis. Os torcedores, que no início estavam céticos, começaram a ver nele um reforço de peso para a temporada. O Antony Prime 2008 está de volta. Contra o Real Sociedad, ele fez uma de suas melhores partidas. Primeiro, ele sofreu um pênalti, que foi desperdiçado pelo Betis. Depois, fez algumas boas jogadas e marcou o gol. O Johnny, ele faz o passe pro Antony, tá dentro da área, batida, cruzada, o Coutinho Hernandes não chega. E vai sair em velocidade agora o Betis. É o corte ele deu no cara. Marcação pro Jesus Rodrigues, é o mano a mano. Isco, fez o cruzamento. Jogada ensaiada lá pra segunda trave, a bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Toma, Aramburu. golaço. Antony! Gol! Que tapa, nem dominou, só chutou. Onde é que Porra, eu tô muito feliz, mano. Na moral, eu tô muito feliz, mano, enquanto ele tá jogando bem. Nossa, muito feliz que ele tá jogando muita bola no Betis, na moral. É do Betis! Que tapa. Em seguida, o brasileiro continuou jogando bem, criando chances e até deu uma assistência na partida. No final, o Betis venceu por 3-0 e ele novamente foi eleito como o melhor jogador em campo. O outro bom jogo dele foi na Conference League contra o Vitória Guimarães nas oitavas de final. O brasileiro fez uma partida insana. Além de dar uma assistência, também marcou gol. Se liga só. Antony again, similar position from which he scored from, and he's gone away again, but this time tees up Isco. He's got it as well. Support arriving to his left-hand side. Olha o zagueiro correndo atrás, no gapo. And goes for it, and scores. And surely Betis now are on course for the quarterfinals. Had support, but didn't. Iluminado. Camisa 7 passou por um período sem balançar as redes, mas o time continuou jogando bem, e o carinho da torcida continuava gigante. Não é à toa que ele vive dando autógrafos e tirando foto com os torcedores do Betis. Uma vez, uma torcedora deficiente que teve uma reação inesperada, mas Antony soube conduzir bem a situação com muito respeito. Parece que ela tentou dar um beijo nele nessa pegada. Vai lá, já pode. Ixi. Você quer dar um beijo? Pode dar um beijo nele. Que da hora. De volta aos gramados, Ou seja, a torcida tá muito feliz pelo Antony ter ido pro time dele, né, pro Betis e tal, e a galera tá gostando muito dele, né, jogando por lá, né, e tal. 32ª rodada da La Liga, o Real Betis enfrentou o Girona, e o brasileiro novamente balançou a rede. Já vamos saber como fica a situação de verdade. Olha o Antony chegando, finalizando de primeira! Gol! Só que o mais especial até aqui aconteceu no jogo contra o Espanhol. Antony estava jogando muito bem, mas a partida não estava fácil. O Espanhol dentro de casa abriu o placar, e o Betis só conseguiu empatar aos 85 do segundo tempo após uma linda jogada de Giovanni Lo Celso. Porém, o melhor ainda estava por vir, porque Antony, conhecido como La Cabra pelos torcedores do Betis, não queria voltar para casa com o empate, e no último lance do jogo, ele fez isso. Es Antony el que desde el lateral va a encarar. Antony hacia la bicicleta, sale hacia afuera, busca la rosca. Que golaço. Que golaço na gaveta, mano. Olha a curva que essa bola fez no ar, mano. Muito bonito. Antony, desde el lateral del área, entrando por la derecha, gana ángulo, sale no, con el algo. piquito, y en el día de la madre, se saca la madre de todas las roscas para dibujar la... Eu sou iluminado por Jesus, ele fala ali. Malucos. É gratificante ver a volta por cima do Antony. É mesmo. Torço para que ele brilhe cada vez mais. Eu também. Merece muito uma vaga na seleção. Com Se esse certeza. cara não for chamado para a seleção, aí já é molecagem. Tá jogando muito. Essa saga do Antony Prime me alegra muito. Esse cara merece essa felicidade depois de passar anos no cemitério United. Brilha iluminado. É verdade, porque todo mundo disse que o Manchester United é o cemitério de craques. É verdade, pô. Um monte de jogador foi pra lá, que era muito bom em um time, foi pro Manchester United pra aquela bagunça toda, pra aquela loucura toda que era aquele time do Erik ten Hag, foi pra lá e acabou não jogando nada, mas depois que foi emprestado pra outro clube, acabou jogando muita bola, hein? Um exemplo disso é o próprio Antony, pô. O Antony deu muita bola, pô, muita bola pelo Betis, jogou muita bola na Ajax, foi pro Manchester United, não jogou nada, e agora no Betis tá dando a volta por cima, né, como a gente tá vendo aí. Y Antony.
Y espera Isco, y espera el Cucho. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Antony! Y en el vértice del área puede golpear con la zurda. Como la puso Lo Celso, ahí está Isco, Félix con Namberdic. La ayuda Unai Gómez, balón filtrado de Antony, balón para Johnny Cardoso, atrapado abajo Unai Simone. Para que pueda encarar, desafiar, retar a Diego Rico, la pone en la corona del área, Timira que lee a la perfección la acción. Consigue sacarla hacia adelante, Antony superando a Rico, Antony superando a Derete, sigue Antony Mateu dos Tem pra seleção, ele tá louco. ese rincón del Coliseo, rompe centro, va a encontrar a Isco, ¿dónde Isco? ¿Dónde Isco? ¿Dónde Isco? ¡Gol! ¡Gol! Desde a chegada de Antony, o time do Real Betis teve apenas 3 derrotas na temporada. Em 20 partidas, foram 14 vitórias e 4 empates. Até o momento, nessas 20 partidas, foram 7 gols e 4 assistências de Antony pelo Real Betis, totalizando 11 participações diretas em gols da equipe. Se olharmos o boletim de Antony no SofaScore, dá pra ver que o camisa 7 passa de ano fácil. Olha só isso, boletim verdinho, não tem uma nota vermelha. Verdade. Respeitei. Se antes no Manchester United ele prestava homenagem no começo do jogo quando estava perfilado porque sabia que não ia marcar, agora no Real Betis é diferente. O Antony Prime 2025 está fazendo chover gols por lá e consegue comemorar e mostrar sua mensagem como um grande craque. O próprio técnico do Betis, Manuel Pellegrini, destacou o impacto imediato do brasileiro, elogiando sua capacidade de decisão e velocidade. A sua contratação é muito importante, é um jogador de grande qualidade, como já demonstrou ao longo de sua carreira. O Manchester United o comprou por uma quantia significativa, mas por várias razões não conseguiu vingar, e chega aqui com todas as esperanças e exigências. Pode ser um jogador muito importante para nós, queremos a velocidade que ele tem, no 1 contra 1, pode marcar gol sem ser um goleador nato. Como um ala direita que está um pouco vazia, precisamos de um ponta desse lado, disse o treinador. E o mais impressionante, o Betis já cogita ficar com o Antony em definitivo. Já? O CEO do Caramba, clube, será? Ramon Alarcón, revelou que as conversas com o Manchester United podem acontecer, pois o jogador encaixou perfeitamente no sistema da equipe. O que parecia ser apenas um empréstimo para salvar sua carreira pode acabar se tornando um novo lar para o Antony. Mas será que o Manchester United ainda vai querer ele de volta? Essa é a grande questão. Será? Nos últimos anos, o Manchester United deixou de ser um clube onde jogadores atingiam seu auge para se tornar um verdadeiro cemitério de craques. Verdade. Jogadores talentosos chegam cheios de expectativas, mas saem pela porta dos fundos, muitas vezes desacreditados e em baixa. Veja o caso do Jadon Sancho, contratado por mais de 85 milhões de euros. Nunca conseguiu desempenhar no United, mas bastou sair e voltar ao Borussia Dortmund para chegar à final da Champions League, sendo um dos melhores jogadores do time. E agora também está lá no Chelsea, também está jogando muita bola. Foi contratado pelo Chelsea, não foi contratado, tá por empréstimo ainda, mas joga muita bola pelo Chelsea. Então, só no Manchester United que não deu certo a carreira dele, porque na primeira passagem dele pelo Borussia, o Sancho jogou muita bola, aí foi pro Manchester United, não conseguiu jogar bem, aí saiu do Manchester United, foi pro Chelsea, tá jogando muita bola no Chelsea, na moral. O Manchester United é o cemitério de craques mesmo atualmente, tá louco. E ele não foi o único. Paul Pogba, Donny van de Beek, Di Maria, Memphis Depay, todos chegaram ao United como grandes jogadores e saíram piores do que entraram. Até mesmo Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, teve problemas dentro do clube. O problema ficou tão evidente que até os jogadores começaram a falar disso. Quando Marcus Rashford fez uma postagem recente no Aston Villa, Jadon Sancho comentou apenas uma palavra: liberdade. Para muitos, isso resume o que é jogar no United hoje. Até o Casemiro, galera, tava muito ruim, mano. Muito ruim no Manchester United. E essas temporadas que ele acabou indo pra lá, né, e tal, porque ele saiu do Real Madrid, onde ele tava prime, jogando muita bola, ganhando tudo. Aí foi pro Manchester United, no começo dele, algumas temporadas aí, tal, que tava, acho, umas 3 temporadas e tal. Tava muito ruim o Casemiro. E agora ele tá começando a voltar a jogar bem, né, pelo Manchester United. Ainda bem, porque, tipo, a gente precisa muito do Casemiro lá na seleção. Então é outro que também sofreu, acabou sofrendo essa... como eu posso falar, essa decaída aí do Manchester United, ele também sofreu, né? Porque o futebol dele muito bom que ele tinha acabou decaindo muito depois que ele foi pro Manchester United. Acho que vocês entenderam o que eu quis falar. Um clube que suga a confiança de seus jogadores e o faz render abaixo do esperado. E foi exatamente nesse cenário que Antony se encontrou. Contratado por quase 100 milhões de euros, pressionado desde o primeiro dia, criticado por cada passe errado. Em pouco tempo, ele passou de promessa para piada. E no Manchester United, quando a confiança vai embora, não tem volta. A única solução foi sair. Para alguns, o empréstimo ao Real Betis parecia um rebaixamento na carreira, mas o que ninguém imaginava era que essa saída não significaria o fim, mas sim a redenção de Antony. O futebol é um esporte de altos e baixos. Um jogador pode sair do topo e em questão de meses ser tratado como uma decepção, mas a grande diferença entre aqueles que somem e aqueles que renascem está na resiliência. Antony foi desacreditado, criticado, colocado como mais um nome na lista de jogadores que não deram certo na Premier League, mas ele nunca aceitou esse rótulo. Ele saiu do United e encontrou no Betis um novo começo, uma nova chance,
um novo palco para mostrar ao mundo que seu talento ainda pode brilhar. E você, acredita que Antony pode recuperar sua melhor versão? Ele deve voltar ao Manchester United ou permanecer no Betis? Comenta a sua opinião aí. Pra mim, ou o Antony fica no Betis, ou vai pra outro clube. Mas não volta pro Manchester United, Antony. Não volta, tá doido? Senão teu futebol vai cair de novo. Sinceramente, não volta pra lá. E eu tô muito feliz, mano. Muito feliz que o Antony tá jogando muita bola pelo Betis. E, tipo, porque ele jogando muita bola, mano. Ele vai ser convocado pra seleção e a gente tá precisando que ele volte lá pra seleção pra mostrar o futebol dele. Porque ele é um muito bom jogador e eu espero que ele volte pra seleção. Agora vai ter convocação da seleção pra fazer a eliminatória da Copa, que ainda vai ter agora com o Carlo Ancelotti na comando da seleção, como treinador. Provavelmente ele vai ser convocado porque tá jogando muita bola pelo Betis, na moral. E é isso, galera. É uma pena que o Manchester United transformou vários jogadores muito promissores e acabou, tipo, sugando o futebol deles. Ou seja, os caras, quando foi pro Manchester United, parece que não sabe mais jogar bola e tal, como a gente viu vários exemplos aí. E o Antony foi um desses que acabou acontecendo isso. Mas pelo menos ele foi pro Betis, recuperou o futebol dele. Eu tô muito feliz que ele esteja jogando muita bola. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai ter aqui na descrição. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.